Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de apresentação do LGPD Manager. Os microfones e câmera estão desligados para evitar interrupções, mas se vocês quiserem conversar pelo chat, a gente incentiva. Qualquer dúvida, pode falar no chat que a gente vai conversando com vocês. Então é isso, muito obrigado, boa live para todos. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Nós, na Módulo, fazemos uma série de lives que a gente chama de abertas, que são lives nas quais nós convidamos por redes sociais, e também fazemos algumas lives chamadas fechadas, que são exatamente aquelas lives que nós convidamos um conjunto reduzido de pessoas, exatamente para falar com mais detalhes sobre algumas soluções, sobre alguns temas, sobre alguns conceitos. Então, é bem importante que a gente esteja alinhado para que a gente consiga passar essa nossa mensagem. E a nossa intenção agora é falar o seguinte: a LGPD ela foi sancionada em 2018, ela em 2020 começou a sua vigência. Nesse meio tempo, diversas organizações fizeram várias ações, várias atividades, e também muita coisa não era o que hoje está definido, Então, esse é um desafio que a gente está vendo em várias organizações. Temos conversado com diversos encarregados sobre esse assunto. Como que eu torno a minha conformidade com a LGPD atualizada? Então, eu vou estar aqui junto com Alexandre Lira, e vamos procurar falar de alguns conceitos, alguns temas associados à conformidade com a LGPD, e nós queremos deixar vocês bastante à vontade, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado, vocês podem nos interromper, tá? Podem mandar uma mensagem, podem também não sei se o microfone está abrindo, me parece que não, mas nós estamos à disposição de vocês. Então, Lira, quer começar alguma coisa a falar antes da gente entrar aí no nosso conteúdo? Bom dia, pessoal. Alexandre Lira falando. A gente vê que o LGPD não é um projeto único. Como todo projeto tem início, meio e fim, ele é mais um processo contínuo do que um projeto. E implementar um projeto de conformidade lá atrás não significa dizer que foi um retrato, outrora, não significa dizer que hoje eu estou em conformidade. Então, para manter essa conformidade, exige um monitoramento constante, uma adaptação a qualquer mudança organizacional de cultura voltada à privacidade. Então, considerando que a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados está implementada e que toda a documentação exigida pela ANPD, por exemplo, está em ordem, pelo NOMútil, porque existe, o Fernando vai abordar aí, diversas atualizações de lá para cá. O próximo passo agora é garantir essa manutenção, garantir a melhoria contínua do programa de privacidade e proteção de dados, à luz, assim, dessas atualizações, tanto da ANPD quanto outras entidades regulatórias. Esse é o meu preâmbulo, eu passo agora para o Fernando, para a gente começar. Beleza, Lira. Vamos nessa. Então, pessoal, a nossa intenção é falar um pouquinho sobre os projetos de LGPD. Se um projeto, por exemplo, começou em 2018, com certeza os conceitos de 2018 hoje são completamente diferentes. Se um projeto começou em 2020 também, se começou em 2022 também. Então, as pessoas, às vezes eu falo, olha, um cliente que fez com a gente um projeto há muito tempo atrás, eu falo para eles, olha, pessoal, boa parte do que nós falamos lá atrás não está valendo mais. Isso é a realidade, A gente aprende com os projetos, por meio de erros, de acertos e também de atualizações. Então, tem muita coisa atualizada. Eu procuro ilustrar com um exemplo, que é a questão de criança e adolescente. Lá atrás, por exemplo, na Europa, não tem a divisão entre crianças e adolescentes. Não tem essa divisão. Lá, alguns países chamam de menor, outros países chamam simplesmente de criança, como é o caso da Inglaterra. Então, nós precisamos entender esse processo, e aqui no Brasil, como divide de criança e adolescente, e, inclusive, a ANPD publicou um enunciado para tratar sobre isso, e nesse enunciado, a lei faz parecer
que todo tratamento de dados de criança e adolescente exige a hipótese legal do consentimento, o que não é verdade, e a NPD soltou um enunciado esclarecendo exatamente isso. Tudo isso são mudanças, são definições que, se em 2018, 2019, 2020, 2021, nós utilizávamos a própria a GDPR, o curso do IAPP, o curso do ECSIM, as regras dos reguladores europeus, os frameworks do NIST, os frameworks do SIS, hoje nós não precisamos utilizar mais a maioria desses elementos. Por quê? Porque já existem publicações da NPD tratando sobre relatório de impacto, sobre teste de balanceamento, que é também chamado de LIA. Não faz mais sentido chamar de LIA, porque a NPD já pacificou que o nome é teste de balanceamento. Então, todos esses termos eles precisam ser ajustados. Nós temos uma tabela de par, eu vou mostrar para vocês por quê. Qual é a realidade hoje de boa parte das organizações? Essas organizações, elas estão, num primeiro momento, muitas vezes, fazendo atividades que não deveriam. Por quê? Porque antes achava que deveria, continuou fazendo, mas no meio do caminho você interrompeu, ou seja, você fala, eu não preciso colocar energia naquela atividade ali. E outra coisa é que não está fazendo o que deveria. Então, esse ponto a gente ajuda a identificar, inclusive qualquer um de vocês aqui que quiserem, nós também fazemos a apresentação desse tipo mais personalizada e mais em formato de workshop, tá, para os nossos clientes. Caso vocês queiram juntar a equipe de vocês, nós periodicamente estamos fazendo isso. É uma apresentação, o título dessa apresentação é Programa de Governança em Privacidade, que uma das coisas que a gente começa é fazendo isso. Olha, você precisa fazer essas atividades. Eu vou mostrar aqui para vocês a atividade, a lista das atividades. Precisa fazer isso para estar em conformidade com o LGPD. O que você está fazendo, o que você não está fazendo? Então, nós levantamos tudo isso. Bom, nós começamos o conceito de foco na LGPD, nós pegamos toda a lei e estruturamos ela em 25 assuntos. Esses 25 assuntos, eles organizam a conformidade com a LGPD. Então, eu preciso estar em conformidade com todos esses assuntos. Então, desculpe. Então, essa conformidade com esses assuntos se dá por meio de publicações da NPD. Por exemplo, se eu pegar aqui o artigo 41, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, quais são as bases que nós vamos encontrar? Existe lá o regulamento do encarregado da NPD, o guia do encarregado da ANPD, existem orientações de boas práticas nos reguladores europeus. Tudo isso a gente trabalha aqui dentro deste assunto aqui que está estruturado. Todos esses elementos, né, são os elementos que, como que eu vejo se o meu projeto está atendendo a LGPD? Eu falo, o meu projeto está atendendo o artigo 1 a 6, ele está atendendo a questão de minimização, está atendendo a hipótese legal, está atendendo o consentimento. Então, a grosso modo, essa é a maneira que a gente faz. Então, a gente procura também qualificar esses elementos, ou seja, olhar com relação às publicações da NPD. É aquilo que eu falo para vocês. Se vocês fizeram um projeto em 2022, por exemplo, esse projeto muitas vezes não considerou o guia de cookies da NPD, super relevante, os formulários de comunicação da NPD de incidentes. Tem gente hoje ainda usando o modelo de ITIL para fazer tratamento e gestão de incidentes para LGPD. Não faz nenhum sentido. O ITIL é legal? É legal. Ele é bom? É bom. Ele funciona? Funciona, mas ele não está preparado, ele não tem os recursos necessários para atender a LGPD, ou seja, ele está fora do contexto. A questão de prestação de contas, sanções e entendimento da dosimetria, a questão do relatório de impacto. Então, muitas vezes você olha, bom, aonde que o método do seu projeto parou, e você vai ver que dali para frente, se você não fez uma atualização, você está atrasado. A questão do legítimo interesse. Quando começou a LGPD, era muito curioso, né? Porque um conhecido nosso, ele fala que no início da LGPD era praticamente cookie e consentimento, ou seja, preciso tratar cookie e preciso tratar consentimento. Então, esses elementos aqui são importantes, porque exatamente são as publicações da ANPD. A gente vê que tem um número grande, mais de 30 publicações, e essas aqui são só as publicações
que impactam os projetos de atendimento à LGPD. Por exemplo, se a sua organização usa o ChatGPT ou uma outra LLM, você tem um documento aqui sobre IA generativa, que, na verdade, é o impacto da IA generativa na proteção de dados pessoais. Aí vamos começar a pegar o que está na lei, porque, na verdade, você não precisa atender a lei. Você precisa atender a interseção entre os requisitos da lei e os objetivos de negócio. É isso que você precisa fazer. Então, nós estávamos conversando com um cliente nosso, e ele estava falando sobre a necessidade dele, né, de ter um relacionamento, avisos para os clientes deles, que são os compradores. Existem empresas que fazem o atendimento direto ao cliente, fazem a venda direto para o cliente. Tem outras empresas que têm um monte de representante e, na verdade, atende os clientes no momento da manutenção, tirar dúvida e atendimento às obrigações de relação de consumo. Então, nós procuramos fazer o seguinte: a primeira coisa, o mapeamento e o inventário. Você precisa organizar as áreas, a estrutura de departamentos, os processos, os sistemas, e um nome que existe na LGPD, a gente vai falar algumas vezes dele aqui, que é a operação de tratamento de dados pessoais. Então, o conjunto de fornecedores, sistemas, repositórios de documento em papel, áreas, processos, ela vai se juntar e vai se estruturar em operações de tratamento de dados pessoais. Então, o mapeamento de inventário, ele é a maior parte do atendimento da LGPD. Então, ele pega todos os elementos, a minimização, as hipóteses legais, o consentimento, o legítimo interesse, o tratamento de dados sensíveis, a anonimização, tudo isso está numa seção chamada mapeamento de inventário, que eu diria o seguinte, que é o alicerce da LGPD. Alguns elementos podem não estar aplicáveis. Por exemplo, uma empresa privada, uma indústria, ela não se aplica à saúde pública, por exemplo, não se aplica a poder público e não se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mista. Porém, por exemplo, uma estatal, ela já vai aplicar empresas públicas e sociedade de economia mista. Uma organização de saúde privada que também atenda ao SUS e que faça pesquisa, ela vai aplicar o artigo 13. Então, os elementos aqui, né, em geral, eles precisam ser dessa forma classificada. O segundo ponto, também nós vamos falar bastante sobre isso, é o fluxo de resposta. Imagina o seguinte: você preparou o seu mapeamento em inventário, preparou os seus fluxos. Se não surgir nenhuma novidade, nenhuma informação para Privacy by Design, nenhum incidente, nenhum titular solicitar nada, você praticamente não vai fazer nada. Você vai ficar dando manutenção no seu inventário. Os fluxos são como se fossem as ambulâncias, né? Se vier uma demanda de Privacy by Design, eu estou pronto. Se vier um incidente, eu também estou pronto. Se vier um pedido, né, de direito do titular, eu estou pronto. Se vier alguma demanda de um regulador, de um cliente, de um fornecedor ou de qualquer pessoa, eu também, do Ministério Público, do Judiciário, eu também estou pronto para tratar aquilo ali. Outro ponto são as questões do encarregado, né? Ou seja, existe um guia do encarregado e existe um regulamento do encarregado ao qual você precisa estar também em conformidade. E, por fim, a questão da governança. Então, esses são os elementos que a gente organiza. Na maior parte das vezes, a gente implementa ou reimplementa, tá? Nós temos alguns clientes que a gente está botando velocidade neles. Tem até um caso bem interessante, um cliente com mais de 10 mil funcionários, com mais de 10 milhões de clientes, uma atuação forte em termos de meio ambiente, que esse cliente, nós conseguimos fazer uma revisão do projeto dele numa velocidade muito grande. Eu digo isso por dois motivos, tá? O primeiro, porque a alta gestão, ela declarou que a responsabilidade da conformidade com a LGPD não é da área de conformidade com a LGPD, é da própria área usuária. Então, o RH é responsável, finanças é responsável, produção é responsável, atendimento ao cliente é o responsável, CRM é responsável. Isso foi muito interessante porque fez com que a gente ganhasse bastante velocidade. E o segundo ponto é exatamente que a equipe estava pronta para atualizar o projeto deles. Eles tinham um projeto muito focado em consentimento, inclusive a auditoria exigia muito a questão do consentimento. Nós conversamos com a auditoria, de forma a mostrar para ela que o consentimento não é a única hipótese legal, muito menos a principal. Então, nós conseguimos ajustar isso aí e ganhar bastante velocidade. Outro ponto é a questão da governança. Então, eu diria o seguinte: a consequência de tudo isso é o programa de governança em privacidade.
Bom, aí vem o seguinte, o que é obrigatório? Aqui é uma lista, nós temos várias formas de verificar isso aqui, tá? É uma lista do que é obrigatório na conformidade com a LGPD. Então tá aqui, ó, você precisa ter todas as operações de tratamento de dados pessoais cadastradas. Eu diria assim, que uma empresa de média para grande vai ter, a não ser que ela seja muito específica, uma empresa de mineração, por exemplo, ela vai ter pelo menos umas 300 operações de tratamento. Então, essas operações de tratamento precisam estar cadastradas. Você precisa resolver cookie e conformidade de site. Eu vou falar para vocês, pessoal, isso aqui é, tirando se você tem um site de comércio eletrônico de muita interatividade, a questão de cookies e conformidade do site não é para ser nada de outro mundo, tá? É razoavelmente simples resolver isso aqui. E mais, é simples, porém é a sua vitrine. Isso precisa estar resolvido. A avaliação de medidas técnicas e administrativas de segurança, que quem faz é a área de segurança, porém a área, né, responsável pela conformidade com a LGPD precisa estruturar tudo isso. Classificar as hipóteses legais e as operações de tratamento de alto risco, você precisa fazer. Ter os registros de operações de tratamento, que é o ROPA. Então, se você tem 300 operações de tratamento, precisa ter 300 documentos do registro de operações de tratamento. Aí aqui começa as boas notícias. Depois que você fez descreveu a operação de tratamento, na verdade não é a área, né, de conformidade que faz esse preenchimento, quem faz é a área FIM, então esse ponto é importante. Mas a área FIM não é especializada em LGPD, não é, mas você não vai fazer pergunta, não vai fazer prova de LGPD com ela, você vai perguntar sobre como que essa área usa dado pessoal. Pode ter pergunta difícil? Pode, é exatamente para isso que serve a ajuda da área de conformidade com a LGPD. Aí vem, você precisa ter relatório de impacto para todas as operações de tratamento classificadas como alto risco. Então, se você tem aí 30% das operações de tratamento de alto risco, se você tem 300 operações de tratamento, você vai precisar ter 90 relatórios de impacto. Você precisa fazer testes de balanceamento para todas as operações de tratamento classificadas com a hipótese legal do legítimo interesse. Então, se você tem 10%, você teria que ter 30 testes de balanceamento. E também ter as ações de gestão do consentimento. Um ponto importante na gestão do consentimento. Consentimento dá trabalho e não é só classificar, tá? Tem muita coisa a fazer. Então, vários clientes nossos, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, cara, você está com muita coisa classificada como consentimento. Vamos reduzir. Quer um exemplo? A circuito fechado de TV. Muita gente chega, não, isso aqui é consentimento. Cara, como é que você sabe que é consentimento? Você não sabe nem quem vai passar por ali, não tem a menor ideia. Como que você vai fazer? Lira, nossa combinação, cara. Se quiser falar aí, me interrompem. Então, a gente tem essa questão que é bem relevante, né, com relação à gestão do consentimento. Outro ponto, transferência internacional. O que um ponto positivo aqui, tá? Muitos desses elementos, por exemplo, o relatório de impacto chamava de PIA. Você usava, cada organização usava um modelo, uma usava o modelo da ISO, outro usava o modelo do ICO, o outro usava o modelo do regulador francês, o outro usava o modelo lá de Portugal. Agora não, tá? Ou seja, o relatório de impacto já está definido na NPD. Se você não usa da NPD, você está errado, tá? Então, e esse ponto não é opinião pessoal, é o que está escrito. A questão da transferência internacional também, recentemente a NPD ela divulgou essa questão e tem feito alguns tratamentos no que se refere a autorizações e cláusulas. Conformidade com o regulamento do encarregado e o guia do encarregado, você precisa ter isso. Ter um canal com o encarregado organizado e um modelo de triagem. Ter o fluxo do direito do titular. O que é o fluxo? O titular pediu alguma coisa, você tem método, uma regra, para como que você vai circular aquele pedido dentro da organização até devolver para o titular. Vários pedidos do titular você não responde, então o fluxo precisa ter isso aí. O fluxo de gestão de incidentes, inclusive porque, mesmo que você não precise comunicar a NPD, você precisa guardar as informações do incidente por 5 anos, o fluxo de prestação de contas, o fluxo de privacy by design, a questão de educação, conscientização e engajamento, as políticas e o programa de governança pela cidade. Pessoal, é o seguinte, se eu vou fazer um processo de atendimento à LGPD, eu preciso atender a cada um desses elementos. E, Fernando, nesses fluxos ficarem até ligados nos prazos exigidos pela lei, né? Então, ter uma automatização facilita
a todos que estão ligados diretamente ou indiretamente ou à resposta ao titular ou a tratamento de um incidente, está ligado, então, nesses prazos. Claro, claro. Não, sem dúvida. Eu acho que o atendimento... essas são as regras, tá? Isso é o que você precisa fazer, independente se você usa software, não usa software, tem equipe, não tem equipe, independente de qualquer coisa, isso é o que precisa ser feito. Então, por que isso aí não foi falado há 3 anos atrás? Cara, porque a gente não tinha essa estrutura para organizar. Não existiam as publicações da NPD, as experiências, a jurisprudência. Esse aqui, realmente, hoje, em 2025, isso é o que é necessário fazer. Pode ser que mude daqui a um ano? Pode. Vai mudar muito? Acho que não. Mas esses são os princípios que estão associados à LGPD. E aí, da mesma forma, né, daqueles elementos, nota que a maior parte é mapeamento. Então, quando a gente fala em LGPD, a primeira coisa que eu preciso ter é mapeamento. Suponha o seguinte, o pessoal fala, se a NPD bater na minha porta, né? Cada vez mais a gente tem tido ocorrências, né, de ações da NPD. E cada vez mais isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque esses processos tendem a se automatizar. Então, por exemplo, eu vou ver se, como já aconteceu em alguns países da Europa, eu vou ver se as organizações estão ok no que se refere a cookie. Isso é um processo automatizado. Ele dispara um script e esse script vai rodar em 10 mil websites. Então, a questão é, quando eu receber uma notificação da NPD, eu preciso dar uma resposta para ele mostrando o seguinte, olha, lá dentro do princípio da autodeterminação explicativa, que está lá no início da LGPD, dentro do princípio da proatividade, dentro do princípio da boa-fé, está aqui o meu projeto. Ó. Eu identifiquei todas as operações de tratamento, fiz todos os roupas, fiz todos os RPDs, fiz todos os testes de balanceamento, implementei fluxo, ou seja, essa é uma forma que você precisa estar preparado para dar a resposta. Então, alguns elementos são associados ao mapeamento e inventário, que é a base, outros aos fluxos de resposta. Eu dou uma boa notícia para vocês, que nós já temos esses fluxos preparados para implementar junto aos nossos clientes. Outra questão com relação ao encarregado, e é essencial, tá? Por que educação, conscientização e engajamento está ligado ao encarregado? Porque se você olhar no artigo 41, aquilo que a NPD, a LGPD manda o encarregado fazer é falar e conversar com o titular, falar com os colaboradores, falar com os agentes de tratamento terceirizados e assim por diante, falar com as autoridades, né, a NPD e outras, e fazer aquilo que a NPD e o controlador determinar. Tirando esse último, todos os outros são elementos de comunicação, de educação, de conscientização, de engajamento. Então, a gente entende que essa iniciativa deve ser feita junto do encarregado. E, por fim, né, a parte das políticas do programa de governança e privacidade, ele passa a estar associado à questão de governança. Nota o seguinte, esses elementos todos aqui formam o programa de governança e privacidade, ou seja, o programa de governança e privacidade é um resumo estruturado de tudo isso aqui. Tá? Então, inclusive, o regulamento do encarregado, lá no artigo 16, ele diz que o encarregado precisa dar as orientações para o controlador. Isso é uma coisa bem nova, tá? Então, o encarregado, depois que ele é nomeado, ele precisa falar para o controlador, controlador, você precisa fazer isso. É até interessante, porque tem um paradoxozinho para a gente tratar. Lá no artigo 11, o regulamento do encarregado diz a responsabilidade pela conformidade com a LGPD é do controlador. Aí, legal, o controlador recebe, supõe, o presidente recebe, fala, opa, tudo que é responsabilidade do CNPJ é responsabilidade de cada uma das estruturas das áreas ou dos processos. Aí o presidente chega e fala, áreas, vocês são responsáveis pela conformidade com a LGPD. Legal, mas eu não tenho conhecimento técnico para isso. Então, a área de proteção de dados vai ajudar você a fazer isso, conversa com ela. Legal. Uma boa situação, ganha velocidade e a gente consegue bons resultados com isso aí. Então, os elementos que a gente tem com relação ao atendimento do encarregado é que o encarregado, além de receber essa missão, ele também precisa falar o seguinte, precisa falar o que a organização precisa fazer. Para quê? Para armazenar as operações de tratamento, para
tratar e documentar as medidas técnicas e administrativas, e também, boa notícia, a gente também ajuda vocês nesse documento que o encarregado precisa fazer. Bom, aí vem o seguinte, tá? Aí vem um ponto que é uma reflexão no seu projeto de LGPD. Você faz algumas coisas e não faz outras. Então, por exemplo, eu falei para vocês aqui, mostrei para vocês aqui, que a gente tem aqui 18 itens obrigatórios. É legal a gente trabalhar cada um deles, tá? Avaliar cada um deles. Tipo assim, eu tenho as operações de tratamento de dados pessoais cadastrados, elas estão organizadas dessa maneira, estão bem organizadas, pode estar em planilha, pode estar em sistema, pode estar na cabeça de alguém e tudo mais, ou seja, qual é a resposta para isso aqui? Esses 18 itens você precisa fazer, ou seja, esses 18 itens estão aqui nessa coluna, tá? Ou você está fazendo ou você não está fazendo. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, tem coisa que você não precisa fazer e que você está fazendo. Você está perdendo. Quer ver um exemplo? Eu até fiz um artigo semana passada na minha newsletter sobre o PIA, né? Sobre a avaliação que vários projetos fizeram o PIA. Só que a LGPD não pede o PIA, a NPD não pede o PIA. Existem... que é a avaliação de impacto, né, da privacidade, da proteção de dados. Mas eu fiz a minha LGPD baseado no NIST, e o NIST diz que precisa fazer o PIA. Beleza, só que a LGPD não pede. Você tem que fazer a LGPD baseado na LGPD. Boa prática serve para melhorar os processos que você definiu na LGPD. Então, aqueles 18 itens estão nesta coluna. Existe coisa que várias equipes estão fazendo e não deveriam fazer, que é o que está aqui, que deve ser abandonado ou delegado. O PIA é um exemplo. Querem outro exemplo? Data Discovery. Cara, Data Discovery é coisa da área de bancos de dados. Se você precisa fazer Data Discovery, isso aí não vai ficar. E, inclusive, é o seguinte, se você acha que precisa fazer, você fala, beleza, eu estou atendendo com o Data Discovery, qual o requisito da LGPD? O Data Discovery serve para atender qual dos requisitos. Então, esse ponto também a gente tem ajudado alguns clientes a esclarecer essas coisas que foram definidas em projetos antigos e justificar o fim dela ou a delegação dela. Então, esse ponto é importante. Você precisa estar bem ajustado para atender a LGPD. Você precisa olhar aquelas 18 obrigações ali e saber, eu executo essa aqui eu estou mais ou menos, essa aqui eu estou ótimo, essa aqui eu estou fazendo mais, essa aqui eu nem sabia que existia. Então, a gente ajuda você exatamente nesse processo. Aqui está um exemplo. Estou fazendo o RPD. Beleza, vou melhorar. Não estou fazendo Privacy by Design. Preciso ter um fluxo de Privacy by Design e trazer para cá. Eu não estou fazendo o Data Discovery e ele não precisa fazer efeito. Beleza, congela isso aqui, deixa isso aqui só como um tema, que é um tema das boas práticas. Eu estou fazendo um PIA, faço o PIA, porém ele não é necessário. Cara, tem que abandonar isso aqui. Não vai... Ou então, vou pegar meu PIA e vou ajustar ele para virar um programa de governança em privacidade. É uma alternativa, tá? Bom, e aí nós temos aqui, antes de passar para o Lira, uma visão. Este aqui é o nosso framework de conformidade com a LGPD. Lembra que nós falamos esses 4 elementos. O tratamento de dados pessoais, que é o mapeamento, o fluxo de resposta, o painel do encarregado, que são as ações de monitoramento e acompanhamento do encarregado, e a questão da gestão e governança. Esses elementos aqui é o que formam um projeto de LGPD. Quando a gente já começa assim. Isso é algo que já foi pensado, já foi aplicado em várias organizações, e a gente está disposto a conversar com o nosso cliente sobre isso. Por que eu preciso de um canal único? Cara, porque você precisa de rastreabilidade. Está lá no artigo 41. Você precisa receber... A LGPD obriga a ter um canal único? Não. Outro dia até conversei com um encarregado que me falou isso. Ele falou, a LGPD não obriga a ter um canal único. Realmente não obriga. Isso aí não tem obrigação nenhuma. A NPD não obriga, realmente não obriga. Mas vamos ver aqui quais são as suas obrigações. Como é que você vai fazer a rastreabilidade? Vai mostrar que as mensagens que chegaram realmente chegaram? Se alguém disser que mandou uma mensagem e você não recebeu, como é que você vai responder aquela pessoa? Como que você mostra que você está à disposição dos titulares, do pessoal interno, que são obrigações do artigo 41? Como você consegue fazer isso sem um canal único? Mas eu quero ter um e-mail interno, eu quero ter um e-mail externo. Beleza, os dois convergem para o mesmo canal. Aqui é a questão dos fluxos que entram aqui. Então, as pessoas precisam falar com você. Tem clientes nossos, por exemplo, que recebem no encarregado e recebe trote, recebe empresa de privacidade tentando vender coisa,
recebe currículo enviado. Como é que você trata isso? Isso são demandas que chegaram para o encarregado. Aquela mensagem, mesmo indo para o destinatário errado, é uma mensagem que precisa ser tratada como uma obrigação de lei, porque o encarregado, que foi nomeado porque uma lei mandou, criou um canal e recebeu uma mensagem. Ah, mas isso não tem nada a ver. Beleza, registra que não tem nada a ver. Esses pontos aqui são relevantes. Então, esse modelo, né, nós temos algumas obrigações, essa aqui é a sequência, e aí o Lira vai falar um pouquinho sobre isso aí, de vez em quando eu vou dar uns pitacos aqui. Legal, Fernando. Como ele disse, pessoal, tratamento de dados é a porta de entrada, né? É a parte da nossa estrutura do software que é o mapeamento do inventário que já foi feito, é o alicerce, né? Como o Fernando bem explicou. E para isso, a gente tem que observar, desse alicerce, desse insumo para as operações de tratamento de dados, o que mudou de lá para cá? A gente sabe que áreas e processos de negócio não mudam tão constantemente assim, né? Então, mudar a área, mudar processo, não é toda hora. Só se tiver, por exemplo, uma aquisição, uma fusão, ou enfim, algo estruturante que vai modificar, e eu tenho que refletir, logicamente, nesse mapeamento desse inventário que eu fiz. Agora, sistemas e suporte de dados e agentes de tratamento muda constantemente. Um novo parceiro de negócio como um agente de tratamento, um novo fornecedor crítico que mudou, eu tenho que agora fazer esse inventário ser atualizado. Enfim, então essa estrutura como alicerce é que vai dar subsídios para o registro das operações de tratamento de dados pessoais. Que, por obrigação, a gente tem que fazer um relatório, um registro de operação de tratamento de dados pessoais para cada operação que foi designada. Então, se eu tenho lá uma média que o Fernando colocou de 300 operações, em atividade fim, atividade meio, etc., eu tenho que ter 300 roupas estabelecidos e prontos para ser prestado conta, se for o caso. Caminhando também para a questão dos registros obrigatórios, para cada operação de tratamento, eu tenho que fazer a designação da hipótese legal. Consentimento, obrigação legal, a execução de um contrato, legítimo interesse e assim sucessivamente. E aí, a lei diz que, para também fazer as operações de tratamento, eu tenho que olhar e observar qual das operações ou quais as operações são de alto risco. E aí, a NPD, ela dá uma sequência assim, de o que você vai considerar e classificar como alto risco. Tem até uma classificação de um critério geral, ou seja, se é tratamento de larga escala, ou seja, se eu tenho muito volume de dados, e aí, entre os presentes e os convidados, tem empresas de telecomunicações, tribunais do trabalho eleitoral, concessionária de energia, clientes aí também amigos da área financeira, que têm grandes volumes de dados. Isso são classificados, por exemplo, como uma operação de tratamento de alto risco. Mas também tem critérios específicos de alto risco, como se você tem uma operação que guarda imagens como vigilância e controle de zonas, por exemplo, críticas, ele é classificado também como alto risco. Ou seja, você tem que verificar lá na NPD o que são classificadas operações de alto risco. Então, se eu tenho 10% dos 300 exemplificados aqui, eu tenho que ter 30 testes de balanceamento, que, por sua vez, eu também tenho que ter, no caso aqui, no mínimo 30 relatórios de impacto. Relatório de impacto por conta do alto risco e teste de balanceamento por conta da hipótese legal classificada lá, designada como legítimo interesse. Então, para que eu possa verificar como isso se reflete ao software, eu tenho aqui, então, o nosso software, onde eu, basicamente, tenho que verificar o que mudou do inventário. E o que mudou do inventário? Mudou área, mudou processo, mudou sistema, mudou agente de tratamento. E para isso, então, eu tenho que revisitar todo o meu painel da lista, por exemplo, das áreas que foram modificadas. Uma área juntou com a outra,
enfim, eu tenho que alterar, eu tenho que consolidar, ou então sistemas, quais são os sistemas novos que entraram, ou quais são aqueles sistemas que, por exemplo, fazem tratamento de dados sensíveis, aumentam o risco e assim sucessivamente, ou então refletir esse agente de tratamento novo que eu tenho, então, que considerar no meu inventário para que seja o alicerce das operações de tratamento de dados pessoais. E aí, para as operações de tratamento de dados pessoais, vou abrir aqui o painel. Como eu falei, se eu tenho 300 operações, eu tenho que ter 300 registros de operações de tratamento, 300 roupas que eu tenho que identificar. Nessa listagem que vai aparecer aí, eu já tenho uma noção do que é de alto risco, o que é de legítimo interesse, para que eu possa fazer esse filtro para justamente fazer o teste de balanceamento e gerar os RIPDs, por exemplo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho em vermelho todas as operações de alto risco que eu necessariamente tenho que gerar um RIPD, né? Ou então aquelas operações que têm legítimo interesse. E aí eu tenho que ter em mente que eu tenho que elaborar e executar um teste de balanceamento. Para isso, também no nosso software, há a facilidade de gerar o relatório automaticamente de operação de tratamento de dados pessoais. Então, só para você ter uma ideia, nesse exemplo aqui fictício, eu tenho um documento que é o roupa, vou gerar de todos, né? Mas eu tenho aqui um documento de 376 páginas. Ou seja, eu tenho registros de 376 no mínimo, porque tem a capa, a sobrecapa, etc. Mas mais de 300 aqui itens que falam sobre operações de tratamento de dados pessoais. Num simples clique, eu gerei aqui para esse documento fictício, para cada um dos registros de operações de tratamento, tem todos esses dados aqui. Admissão, acesso e organização de portaria. Tem lá o volume de dados, tem lá a prioridade, tem lá aqui, por exemplo, esse aqui não é de alto risco, então, se não é de alto risco, eu não preciso gerar o RPD. Eu poderia filtrar também, só gera aqui os relatórios de alto risco, né? Então, olha a quantidade de informações que eu tenho que ter para o roupa, por exemplo, a ser criado. E também, passar um pouco a bola para o Fernando, gerar os RPDs. Então, se eu crio um painel aqui dos registros de operações que precisam de RPD porque é de alto risco, olha só a quantidade. Preciso de RPD sim ou não? Se eu precisar de RPD, eu já gero aqui automaticamente. Mas se eu quiser fazer alguma atualização nesse registro, o clique no link vai me levar para a ficha desse registro de operações de tratamento de dados pessoais. Na sua identificação, os envolvidos nessa operação, análise, qual a hipótese legal, enfim, todo um ciclo que eu tenho que preencher para, no final, eu poder, então, gerar o meu RIPD para, então, estar em conformidade com a lei. Isso tudo é falar sobre a entrada, falar sobre o mapeamento e o inventário que vai culminar na geração do teste de balanceamento e na geração do RIPD. Quer complementar, Fernando, antes de a gente falar dos canais? O único ponto que eu queria colocar, Lira, é a atenção que a gente precisa ter com a evolução com a evolução, né, e com o tamanho, alguns elementos que podem ter um volume muito grande. Uma crítica que a gente precisa fazer são nas operações de tratamento classificadas como consentimento. Acabou que o consentimento ficou muito na cabeça das pessoas e, felizmente, hoje, né, muita gente, alguns especialistas, eles já estão falando sobre isso. Você precisa reduzir ao máximo o número de consentimento. Tem um cliente nosso que tomou uma decisão bem interessante, que é o seguinte: eu vou trabalhar com consentimento zero. Por quê? Porque as ações que eu faço são
especificamente legítimo interesse. Ah, mas você não faz promoção? Faço. Bom, na promoção, na busca de clientes, você precisa de consentimento. É legal, então eu vou fazer isso dentro do próprio sistema de promoção. Então, são decisões que precisam tomar que, tipo assim, otimizam o processo. Você não precisa ficar fazendo excessos, né? Por quê? Porque há 5 anos atrás definiu-se que era dessa maneira. Então, tratar os volumes é algo bastante importante. E nós procuramos também. Você já vai passar para os fluxos, Lira? Vou começar aqui agora com o canal. Tá, então, deixa eu falar rapidinho aqui sobre indicadores. Ok. Pode puxar a tela, por favor. Então é o seguinte, pessoal, um ponto que é importante é a gente olhar os indicadores, né? Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês alguns números, que foi um projeto que nós fizemos com um cliente nosso, que quando nós chegamos, ele tinha esse número aqui, 45% de indicador do ponto focal. Deixa eu falar rapidamente o que é a ideia dele, né? A gente trabalha, né, com um modelo de LGPD 360 graus, ou seja, a equipe de conformidade com o LGPD precisa convencer ou tratar a alta gestão, as áreas pares, né, que é o jurídico, a área de segurança, a área de banco de dados, a área de infraestrutura, de TI, a área de gestão de riscos e assim por diante, os pontos focais das áreas finalísticas, que no fim das contas são aqueles que vão preencher o seu mapeamento, e os colaboradores em geral. Então, uma política que a gente vê que tem sido muito eficiente é quando a organização ela tem os pontos focais de proteção de dados e privacidade. Por exemplo, uma área de RH tem uma pessoa lá que é o ponto focal. Ah, não, mas a área de RH é muito grande, a empresa tem dezenas de milhares de funcionários, então não vai ter só um ponto focal. Vai ter um ponto focal para benefícios, vai ter um ponto focal para a questão de tratamento jurídico e legal e assim por diante. Então, beleza, você define quem são os pontos focais das áreas finalísticas. Então, uma coisa que a gente procura fazer é monitorar, uma vez que a responsabilidade está com o ponto focal, é saber como é que está a eficácia dele. O que falta ele responder, quais são os itens que falta ele responder, a gente dá uma nota para cada ponto focal, cria um indicador para cada ponto focal, e o objetivo, por exemplo, nesse caso aqui, são todas as respostas estarem aqui nesse retângulo superior. Então, esse gráfico XY aqui, na vertical, ele mostra o grau de preenchimento. Então, beleza, se está aqui em cima, esteja melhor ou esteja pior, ele está com o preenchimento ok. E a informação do eixo X aqui, que é a horizontal, ela é o grau de criticidade. Então, por exemplo, este retângulo aqui em cima significa, ó, todo mundo aqui já preencheu o que tinha que preencher. Este outro retângulo aqui significa, olha, esses aqui não estão preenchidos com 100%, porém, eles já apontam que vão ser críticos, a partir só das respostas que eu já tive. E esse último retângulo pequenininho aqui é o pessoal que nem começou a fazer nada. Por isso, não dá nem para saber se é crítico ou não é crítico. Então, aqui a gente tem um indicador ponto focal, vocês terem ideia. O indicador geral é o indicador do mapeamento como um todo. A gente coloca uma meta de 90%. O indicador do ponto focal é o indicador do ponto focal. É aquele monte de gente que você pediu para preencher e quem que te respondeu, quem não te respondeu. E aqui, por exemplo, existem até relatórios que vão para a reunião de diretoria e é mostrado lá na reunião de diretoria quais são as áreas que estão atualizadas, quais que não estão atualizadas. O objetivo não é fazer qualquer tipo de constrangimento, mas acaba ocorrendo esse tipo de coisa, porque isso aqui é uma legislação e a própria alta gestão já definiu que é a responsabilidade da organização de fazer. E outro ponto, né? Existem também formas. Opa, eu vou só. Ah, tá aqui. Eu vou adiantar esse slide aqui, Lira. De buscar outros indicadores. Operações de alto risco concluídas. A meta é 100%. Hipóteses legais do artigo 7 e do artigo 11 definidas. A meta também é 100%. Nota que nesse aqui, ó, faltam 3 para você concluir. Nesse aqui também faltam 3 para você concluir. Operações de geral concluída. Faltam 2 só para você chegar a 100%. Só que a meta não é nem 100%, mas faltam 2 para você chegar a 100%. Então, a gente tem vários elementos, vários números aqui que geram esses indicadores. Isso é muito legal, porque você pode mostrar como está o seu trabalho e pode ter certeza, tá, que as organizações que a gente tem conversado, a gente tem olhado para o seguinte, tem um índice ótimo de indicadores, que significa que ela está muito bem posicionada. Quando alguém perguntar como que está o processo de LGPD, por exemplo, esse é o típico relatório que você pode mostrar para a NPD para mostrar que está bonito na foto. Tá?
Vamos lá, Lira. Legal. E aí, pessoal, a próxima etapa agora, porque o mapeamento, o inventário, tem até aquela máxima, né? Treino é treino, jogo é jogo. O jogo já está sendo jogado, porque o titular pode bater a porta, uma entidade reguladora pode fazer uma solicitação, um incidente pode ocorrer. Enquanto eu tenho que atualizar tudo aquilo dos insumos, do alicerce, do mapeamento, do inventário, para estar com roupa atualizado, para estar com todos os RPDs atualizados, por exemplo, uma solicitação pode entrar. E aí o que eu faço para atender a um titular? No seu direito, numa solicitação, no incidente e assim sucessivamente. Então, a próxima etapa do nosso software é justamente o canal de resposta que eu vou apresentar aqui. Um momentinho, por favor, que vai ser com que eu vou trabalhar. Um momentinho, deixa eu só tirar aqui. Aqui. Lira, só aproveitando enquanto você está preparando aí, tem um alerta também em incidentes, pessoal, que é a subnotificação. Acontece muito de ter subnotificação de incidentes, tá? Isso é algo que a gente vê muito, porque o incidente ocorre e ele não é registrado. Várias organizações elas têm receio de comunicar para a NPD. Só que tem o seguinte, se você não comunica e ninguém sabe que você não comunicou, zero problema. Mas se, além do incidente aparecer de novo e o fato de você não ter comunicado aparecer de novo, isso aí realmente é grave. Então a gente organiza, porque a gente vê que a maior parte das organizações estão com muitas subnotificações. Ela tem um incidente cibernético ou tem um incidente lá com documentos, por exemplo, porém ele não é registrado. Precisa registrar. Por quê? Porque senão você vai aumentar o seu risco. Você não aumenta o seu risco notificando, você aumenta o seu risco não notificando, porque o fato de não notificar mostra que você teve uma negligência. Isso. E aí é interessante que tudo quanto é solicitação, seja externa, seja interna, se faça uma triagem. Por isso que a gente, nessa suíte de soluções aqui de resposta, a gente começa com uma triagem, para justamente filtrar aquilo que não precisa de atenção, ou filtrar aquilo que precisa ser mais premente na resposta, ou seja, classificar tudo que chega para o encarregado responder, ou o time do encarregado, do DPO, responder e ajudar a responder. Mais uma vez, observando aqueles prazos todos por lei que a gente tem que dar celeridade para o titular não ficar desassistido, nem muito menos uma autoridade nacional de proteção de dados, uma entidade ficar também sem resposta. Então, a primeira coisa a fazer é justamente montar um fluxo para que todo mundo possa fazer essa triagem, ou a função daquela pessoa, daquelas pessoas possam ser todo no mesmo nível, ou seja, todo mundo vai saber que determinado assunto, por exemplo, aqui o spam, né? Esse spam aqui, ele já foi triado e eu já sei que eu não preciso dar atenção nenhuma. Se eu fazer um drill down, se eu clicar no link desse spam, eu vou saber aqui essa descrição, os envolvidos pela triagem e assim sucessivamente. Ou seja, dá a celeridade nesse canal de entrada, que eu posso simplesmente automatizar. Note que tem aqui, regra detectada, é porque eu, de repente, fiz alguma atualização ou uma integração com um sistema de entrada de uma solicitação de um titular. Muitos de vocês criam um e-mail para ser a porta de entrada, mas tem cliente, pessoal, que não direciona essa porta de entrada para ser uma única porta de entrada. Aí eu posso receber um ofício físico na portaria, no protocolo, eu posso receber um e-mail, eu posso receber um registro na ouvidoria, eu posso receber eu, enquanto encarregado, por exemplo, posso receber no formulário que eu criei, ou seja, você cria um monte de origens que vai só atrapalhar
impactar na hora das respostas. Então, é interessante que se crie um ponto único dessa entrada para dar celeridade nas respostas. Então, eu tenho aqui a triagem, mas eu posso ter nessa linha de respostas a um incidente, uma prestação de contas e etc., eu tenho, por exemplo, um painel só de sistema de incidentes. Então, aqui, por exemplo, ó, incidente que pode ser também automatizado. Se eu tenho um DLP instalado, implantado na minha infraestrutura, eu posso fazer uma integração do DLP para que qualquer vazamento de dados, por exemplo, que ele detectar, já também aparece aqui nas respostas desse incidente que eu tenho que dar celeridade no tratamento. Painel do titular, ou seja, qualquer solicitação do titular também tem que estar rapidez na resposta. Aí tem um ponto importante, pessoal, que é garantir que quem está registrando é o titular mesmo. Ou seja, será que a pessoa que mandou o e-mail é o titular mesmo que está fazendo essa solicitação para eu atender o direito dele? Então, é importante que se crie autenticação para garantir que o titular é o titular mesmo. A gente também tem tecnologia mais sofisticada, inclusive com inteligência artificial, para garantir essa autenticação desse titular, para que eu não possa criar mais um problema, vazar uma informação para uma pessoa que se passou por um titular, por exemplo. Então, é o painel do titular, na resposta, também uma prestação de contas, ou então um painel de Privacy by Design, que é um painel onde eu tenho que controlar todas as mudanças, né? Ou seja, se eu criei um produto novo, tem que passar pelo crivo do encarregado, para ver se privacidade, proteção de dados, nesse sistema novo, nesse produto novo, nessa mudança, está contemplando. E aí, Privacy by Design tem muito a ver com gestão de mudança, seja sistêmica, seja organizacional, seja de marketing, tem que chegar até o painel para que eu, como encarregado, minha equipe, possa dar a avaliação, possa ver a avaliação dessa mudança como Privacy by Design, por exemplo, né? Outra coisa são as requisições de consentimento, né? Com uma porta externa para que o titular possa exercer seu direito e a gente também possa conceder esse consentimento organizado, formalizado e assim sucessivamente. E o que mais tem é esclarecimento, seja interno, qualquer dúvida de uma área meio, de uma área fim, com o assunto LGPD. Como o Fernando falou, a área fim tem que saber de LGPD? Não, tem que saber das operações de tratamento de dados pessoais, mas não necessariamente saber da lei, logicamente. Então, muitos dos esclarecimentos chegam até esse canal de resposta para que o time de LGPD possa esclarecer. Pode ser uma dúvida, pode ser uma solicitação mais rebuscada, pode ser, por exemplo, que eles receberam diretamente lá numa vara de um tribunal distante alguma solicitação e essa vara não sabe nem como começar a responder, então chega até ao painel para esse esclarecimento e um apoio mais consultivo à área, apoio consultivo que pode ser técnico e também pode ser jurídico, dependendo do que venha a ser solicitado, né? Então, esse canal de resposta é muito importante para dar celeridade justamente nas pessoas, nas entidades que estão querendo ou precisando de informação, seja um titular, um colaborador interno, até um ex-colaborador que é um titular, né, que foi colaborador, um agente qualquer de tratamento, a própria autoridade, a um parceiro e assim sucessivamente. Quer explorar mais a resposta, Fernando, antes de a gente ir para o painel do encarregado? Lira, eu acho que a gente tem um ponto que todos esses elementos, eles seguem as regras da NPD. Então, por exemplo, a gestão de incidentes,
ela gera o documento de comunicação no formato da NPD, dentro do template da NPD, tá? Então, todos os elementos que nós tratamos aqui, a gente segue as regras da NPD. E é interessante porque é um dos aceleradores, viu, pessoal? Porque o acelerador num projeto de atendimento ou num processo de atendimento à LGPD guarda a hora nobre que o encarregado de sua equipe tem. Ao invés dele estar preocupado com a operacionalização de um relatório de comunicação de incidente, eu tenho que pegar lá o formulário, eu tenho que preencher o formulário, tem que ser nesse padrão, é muito trabalhoso e até mesmo artesanal, eu, então, tendo um trabalho para atividade menos nobre, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, por isso que esse acelerador de clicar um botão e já gerar no reporte do incidente o mesmo formato que o NPD preconiza, isso é um acelerador para o processo de atendimento à LGPD. Como um outro acelerador, por exemplo, com todas as bases de conhecimento que a gente tem de proteção de dados, segurança da informação e proteção de dados que a gente utiliza, ou então um arcabouço de documentos obrigatórios, como templates de política, de termo de consentimento, de procedimentos e assim sucessivamente, e a própria inteligência artificial como um dos aceleradores para gerar um teste de balanceamento, para comunicar uma parte interna que precisa estar num plano de ação e precisa atualizar aquela ação que está sob sua responsabilidade. Então, todos esses aceleradores vão facilitar a vida do encarregado e equipe, né? Então, para que a gente possa passar para outra parte, que já falamos do tratamento de dados, que é o mapeamento do inventário, a porta de entrada. Jogo jogado, que é a resposta, um incidente que aparece, uma solicitação de um titular, um consentimento que eu tenho que formalizar, uma prestação de contas, etc. E agora a gente fala, vou fechar essas outras abas aqui, a gente começa a falar sobre o próprio painel do encarregado. O encarregado tem algumas targets e precisa monitorar certos tipos de andamento no fluxo de atendimento à LGPD, que ele é o grande orquestrador disso tudo, né? Então, dos painéis do encarregado, fazer, por exemplo, toda a gestão das ações de tratamento. Então, uma coisa beleza, eu tenho 300 operações de tratamento de dados e eu preciso de, por hipótese, 10% que é de alto risco de RIPD, né? Ele tem que ficar atento para, primeiro, ver se uma operação de dados foi classificada errada, ou seja, apontou-se que não era de risco, mas é de risco, né? Então tem que ficar atento a essas incongruências para que todas as operações de alto risco, por exemplo, passou por essa classificação até que a NPD informa, orienta. Isso é um dos exemplos que o encarregado precisa estar. Por exemplo, todos aqueles testes de balanceamento que precisam ser feitos porque uma hipótese foi classificada como legítimo interesse. Será que tem alguma operação de tratamento que não foi classificado equivocadamente como legítimo interesse? E aí, o que eu tenho? Eu tenho um risco disso. O risco de não estar em conformidade com o que a lei preconiza. Então, ele precisa estar com o ambiente todo à mão. E estar um ambiente todo à mão significa dizer que eu tenho todos os painéis apostos. Vou abrir alguns deles, só para vocês terem a noção dos painéis que ele precisa ter para essa batuta, para ele controlar, ele orquestrar isso tudo. Então, aqui, por exemplo, uma página com todas as ações ativas que ele precisa controlar, seus prazos, etc. Ou então, uma página, isso aqui eu já falei, dos indicadores que o Fernando apontou, né?
Esses indicadores vão dar também a questão da performance do encarregado, da função de atendimento à LGPD. Porque, por exemplo, eu precisava fazer 30 RIPDs e fiz só 25. Eu precisava fazer 30, no mínimo, testes de balanceamento e só fiz 2. Então, esses indicadores também apontam para um gap no tratamento para justamente reduzir o risco, né? Painel de controle é importante para navegação. Então, se eu tiver algum indicador descalibrado, vai me levar para um outro rumo. Então, calibrar os indicadores e monitorar constantemente esses indicadores, fazendo com que o encarregado de sua equipe possam dormir tranquilo, né? Então, esse painel do encarregado, ele te dá uma noção das urgências, das prioridades, do que está faltando, e ser o grande cobrador dessas conformidades. E aí, eu já introduzo aqui a ideia da inteligência artificial, que vai ajudar ao encarregado nessa cobrança. E ao invés de ser o encarregado ou a equipe ser o cobrador das ações dessas atividades, ele passa a designar a inteligência artificial para cobrar através de um robô, por exemplo. Então, a gente tem a sofisticação de que o nosso software possa cobrar a um responsável por um prazo perdido de uma atividade crítica. O robô passa a cobrar, por exemplo, a resposta a um determinado registro de operações de tratamento de dados pessoais. Ou seja, o robô que vai cobrar as pessoas automaticamente de diversas plataformas. Pode ser da nossa solução, utilizando o robô, cobrando as pessoas por e-mail, pelo Teams, por outra plataforma que vocês optem. A gente sabe que tem empresas clientes nossas que usam a plataforma Google, né? Então, não usam Teams. Então, a gente pode fazer essas integrações também que vão facilitar a cobrança, vão facilitar esse up-to-date, por exemplo, dessas informações. Quer acrescentar, Fernando? Não, o ponto é que quando a gente fala no painel do encarregado, há encarregados que recebem muitas mensagens, muitas demandas, há encarregados que recebem poucas mensagens e poucas demandas. Uma coisa que a gente procura, né? Existem organizações, a Modra é uma delas, que a empresa praticamente vive no Teams, ou seja, até reduziu o acesso a e-mail porque o Teams está muito forte. Então, nós podemos fazer alertas em diversos lugares. Isso vale para quem recebe uma mensagem por mês, porque na hora que receber aquela mensagem vai ser alertado por diversos canais, e também para quem recebe várias mensagens, porque elas já vão ficar mais organizadas, né, dentro do Teams. Então, a gente precisa ver o projeto como um todo, saber como que estão as ações, acompanhar como que estão os prazos, né, todo o histórico, o que está acontecendo, e nós ajudamos a organizar esse processo. A gente podia falar já de aceleradores, né, Lira? Isso, podemos. Acho que seria bom falar sobre a inteligência artificial ajudando na criação lá dos testes de balanceamento, legal. etc. Beleza. Pode pegar a tela? Tá bom. Vou pegar aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, para a gente concluir, né, nós estamos, além de tudo isso que a gente falou, nota que uma organização, por exemplo, na Módulo, nós somos certificados ISO 27001, que é de segurança, e ISO 27701, que é de privacidade. Para a privacidade, nós temos 3.200 pontos. O que são esses pontos? São ações do plano de ação, são áreas, sistemas, agente de tratamento. Você, quando soma todos os elementos, que a gente chama tecnicamente isso de evento, dá 3.200. Então, são muitas coisas, e cada um deles tem muitas respostas. Então, por exemplo, só o RH tem mais de 50 operações de tratamento. Quais são as operações de tratamento? Benefício de plano de saúde, vale transporte,
reembolso escolar, ou seja, tem vários elementos que se caracterizam como operações de tratamento. O que eu quero dizer é que é muita coisa, são muitas variáveis, são muitos elementos, eles se correlacionando, eles se multiplicam, eles têm vários atributos, alguns tratam dado de criança, outros tratam de adolescente, outros têm transferência internacional, aí surge um incidente que precisa ser documentado e assim por diante. Exatamente para resolver isso, os recursos que nós fizemos do ano passado para cá são chamados aceleradores, que nós dividimos em 4 famílias. Uma são as bases de conhecimento, ou seja, nós temos dicionário de operações. Por exemplo, tem cliente nosso que já fez projeto e ele tem lá no projeto 3 operações de tratamento associadas a RH. O nosso dicionário de operações de tratamento, ele tem 97 operações de tratamento como exemplo. Por exemplo, tem lá, não sei, benefício de óculos. É um exemplo. Mas nem toda organização tem esse benefício. Então, esses clientes se interessam, né, por olhar os nossos diretórios de operações para avaliar se ele vai desdobrar dentro da sua organização. Dicionário de fatores de risco. A própria ANPD, a diretoria da ANPD, fala, olha, a LGPD é uma lei baseada em risco. Nós temos os fatores de risco prontos, você não precisa escrever os fatores de risco. As tabelas todas da ANPD, todas as medidas de segurança, todas as categorizações de titulares, todos os tipos de dados pessoais utilizados e assim por diante. Então, essa é uma família das bases de conhecimento. A segunda são os fluxos, ou seja, a gente tem fluxo. O fluxo é desenhado também, tá? Então, eu posso mostrar aqui, que a gente tem o fluxo desenhado. Então, pega, por exemplo, aqui o fluxo de gestão de incidente, ele está desenhadinho, como que ele funciona, bonitinho aqui, que vocês podem olhar cada um dos fluxos tratados, né, atendendo à regulamentação. Então, o fluxo de gestão de incidente, ele fala da avaliação do grau de risco do incidente, ele fala sobre a decisão se você vai comunicar a NPD, comunicar os titulares, ele fala sobre a contagem de prazo para comunicar a NPD e ao titular. Então, esse ponto aqui também é bastante relevante. Então, o fluxo de direito do titular, de gestão de incidente, prestação de contas e privacy by design. Ou seja, eu acho que daqui a um tempo, o que as equipes mais vão fazer vai ser o privacy by design. Por quê? Novo sistema, novo departamento, nova estrutura, uma empresa comprou a outra, tudo isso aí você aplica o privacy by design. O outro ponto são os templates automáticos, ou seja, que, por exemplo, o roupa, ele é orgânico. Você preenche, aperta o botão, ele sai. O relatório de impacto ele não consegue ser tão orgânico, porque você precisa preencher mais alguns dados, além da operação de tratamento, para gerar o relatório de impacto. Porém, boa parte do que você precisa preencher mais é preenchido por inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Quando você fala ciclo de vida, se você precisa fazer um RPD, você precisa descrever o ciclo de vida. Isso é algo que, uma vez que você respondeu a operação de tratamento, a inteligência artificial consegue gerar a resposta do ciclo de vida para te sugerir. Já vou falar sobre isso no próximo acelerador. Teste de balanceamento, comunicação de incidentes e privacy by design, eles têm relatórios obrigatórios, necessários, e que nós automatizamos todos eles por meio de template. E, por fim, né, o quarto acelerador é a inteligência artificial, que ela está ligada à operação de tratamento. Às vezes você precisa fazer um resumo. Você aperta o botão, o resumo já sai ali para você. Quando você vai fazer um relatório de impacto, você precisa descrever para cada tipo de dado pessoal tratado qual é a finalidade do uso daquele dado pessoal. A inteligência artificial faz isso. Ela vai acertar 100%? Não, mas ela adianta bastante. Existem 10 princípios na LGPD. Quando você vai fazer um relatório de impacto, você tem que descrever os 10 princípios. Olha, relatório de impacto, tem um cliente nosso que ele demorava 2 semanas para fazer um relatório de impacto. Hoje ele demora 2 horas. Por quê? Porque ele criou esses aceleradores, ele montou um modelo automático, ele faz o preenchimento em atributos, ele usa inteligência artificial. Da mesma forma, a gestão de incidentes também, a inteligência artificial também é utilizada, inclusive na parte de riscos, e a parte de políticas. Vou dar um exemplo, tá? Nós usamos hoje inteligência artificial para gerar novas políticas. Eu preciso de uma política sobre trabalho em casa. Nós temos um ambiente específico de trabalho em casa para você fazer a sua política. Mas a política vai sair igual a outra? Não. Você vai falar quais são as suas exigências de negócio, quais são os seus princípios, se você tem mais PJ ou se você tem mais
CLT, e você vai gerar a política baseada naqueles elementos. Ah, não, mas eu quero dar um benefício para as pessoas, eu quero, não sei, pagar a internet banda larga das pessoas. Beleza, escreve lá, ó, eu gostaria de incluir na política que eu vou pagar a internet banda larga, já vai sair aquela política. É o uso de ChatGPT, porém, dentro de uma forma contextualizada, com curadoria e integrada. Então, acho que esses 4 aceleradores, acho que vocês vão gostar bastante. Tá? Então, essencialmente, pessoal, é isso que a gente queria trazer para vocês. Nós fazemos esses encontros para grupos pequenos de clientes, como nós estamos fazendo hoje. Agradeço aí a presença de todo mundo. E também fazemos também fazemos específico. Tá? Vocês podem nos chamar, que a gente faz uma apresentação para a organização de vocês. Eu vi aqui, ó, que vocês podem colocar perguntas e dúvidas, tá? Eu vi aqui que a Iana fez uma pergunta, fez várias perguntas. Obrigado, Iana. Você se dedicou para fazer essas perguntas, né? Uma é como é alimentado a base de dados do software para gerar todas as informações, considerando a implantação e o sistema posterior com o software já em uso. Olha só, a gente procura adotar um modelo dos pontos focais, tá? A maior parte das empresas trabalham dessa maneira. Criamos dinâmicas, marcamos o workshop. Por exemplo, nós fizemos com um cliente nosso que já tinha um outro projeto, ele queria atualizar, ele tinha 300 pessoas responsáveis por operações de tratamento. Nós marcamos 4 workshops, cada conjunto dessas pessoas participou. Não pôde participar de um, participa do próximo. E elas respondiam no workshop. Então, em 1h30 resolvia tudo. E isso é bem interessante, porque no workshop a gente faz uma introdução, distribui os questionários, as pessoas respondem na hora, tiram dúvida na hora, a dúvida de um serve como dúvida do outro, e aí a gente faz esse preenchimento. Aí você fala, como é que é o cenário posterior? Cada ponto focal pode usar e pode atualizar o seu sistema. Ou você pode ter rodadas. Tem clientes nossos que faz de ano em ano, ele faz um workshop desse para atualização. As pessoas olham, criticam, preenchem e atualizam. Eu posso responder a 2, Fernando? 2 e 3? Manda bala, manda bala. Iana, obrigado pela pergunta, viu? A gente pode, inclusive, respondendo a tua pergunta 2 e a 3, utilizar da mesma plataforma que alguns clientes já possuem, que é a plataforma Risk Manager, do LGPD Manager, que no seu caso aí já possui, para, por exemplo, fazer a integração de todas essas portas de entrada. Então, por exemplo, vamos supor que a porta de entrada única seja o e-mail do titular. Então, a gente vai fazer uma integração. Toda vez que alguém enviar um e-mail para o titular, esse e-mail vai diretamente cair naquele painel. E aí a gente vai pegar nome, o remetente, data, hora, o subject, o assunto e o corpo do e-mail. Vai estar lá no painel, você vai clicar e você vai ver todas as informações, para dar celeridade, inclusive, na triagem, né? Eu falo isso de uma solicitação de e-mail, ou, por exemplo, se você já tiver um formulário na internet, que esse formulário é único, por exemplo, da ouvidoria, muitas das vezes acontece isso. Tem o formulário da ouvidoria e no assunto você bota lá privacidade, LGPD, proteção de dados, etc. Quando ele selecionar esse tipo, o formulário vai pegar aquelas informações, também vai mandar para a plataforma, para o LGPD Manager, e vai, então, aparecer para você quem, os campos e assim sucessivamente. Essa é a forma como a gente faz qualquer tipo de integração, e uma ou mais integrações, viu? Em relação ao ponto focal das áreas, terá acesso ao software para manter as informações atualizadas. Isso que o Fernando falou, a gente pode fazer um workshop, mas complementando a primeira pergunta, viu, Fernando? A gente tem vários casos, viu, Iana, que o pessoal já fez um mapeamento, já tem essa informação ou esses dados. A gente aproveita, por exemplo, uma planilha Excel que foi utilizada para esse mapeamento, esse inventário, para poder importar para dentro do nosso software, né? E aproveitar aquilo que já foi investido. Em relação ao ponto focal, sim, cada ponto focal pode ter acesso ao software e, logicamente, com controle de acesso, papel, responsabilidade, funcionalidade, etc., ele vai entrar só no que lhe diz respeito,
né? Então, se o ponto focal é alguém de RH, ou mais de uma pessoa de RH, porque eu posso ter mais de um ponto focal por área, ele vai enxergar aquele pedaço, por exemplo. Bom, Lira, eu vi aqui a Priscila, ela pediu para apresentar o Roupa, né? Eu vou mostrar para ela aqui. Logo depois eu vou responder aqui a Marcela. Fica à vontade aí, Lira. Então, o que ocorre? Ó, o Roupa, ele é uma extensão da operação de tratamento. Então, o que nós fazemos, né? Como que nós organizamos a operação de tratamento? Então, nós pegamos aqui uma aba, nós pegamos aqui, fazemos a análise, o que nós chamamos de análise. Por que o nome dessa aba é análise? Porque é o nome que está na ISO 31000. Para padronizar com os padrões brasileiros, né, a gente faz a associação com a ISO 31000. Então, essa aqui é a parte de análise. A análise é a primeira pergunta que tem. É o que a gente aplica no workshop, a gente faz, tanto o ponto focal pode responder na tela do software, como em formulário também, tá? A dinâmica aí depende, a gente dá algumas oportunidades. Uma coisa que é muito importante é a descrição da operação de tratamento. Então, vários clientes nossos, inclusive você pode usar a inteligência artificial para te ajudar. Por exemplo, saúde ocupacional, exames médicos ocupacionais, cara, é uma descrição universal, a maior parte dela. Então, nós, inclusive, sugerimos algumas delas. Então, ele fala aqui, ó, NR7, várias coisas que estão dentro desse elemento. Por que é importante essa descrição? Porque ela serve de base para a inteligência artificial. Então, se nós olharmos aqui, tem as respostas. Ó. Então, aqui, ó, nós... A gente tem a identificação, né, da operação de tratamento, o texto, né, que pode, mais uma vez, pode ser descrito por inteligência artificial, e também aqui tem a parte da análise. Tá? Eu estou com muita aba aqui, porque o meu acesso, o meu login dá acesso a tudo. Então, nós vamos ver aqui que a gente tem essa resposta da análise com as perguntas básicas. Trata dado de criança, trata dado de adolescente. Essas perguntas são essenciais para a classificação da nossa operação de tratamento. Aí eu venho aqui, ó, a hipótese legal. É definido tanto a hipótese legal do artigo 7 como a hipótese legal do artigo 11. E aqui tem todas as respostas, né? Inclusive identificando quais os dados sensíveis, quais os dados que estão na lista da ANPD, que são classificadas. Feito isso, nós vamos fazer a chamada avaliação. A avaliação, ela define 3 coisas dentro da operação de tratamento. Se essa operação é uma operação de alto risco, esse é o cálculo fornecido pela ANPD. Caso sim, você precisa fazer o relatório de impacto e ele já responde se precisa, e você também toma a decisão, tá? A decisão é discricionária. Uma coisa é nós indicamos se você é de alto risco ou não, e vocês decidem se fazem ou não. Nossa recomendação é sempre fazer, tá? Mas tem casos que não se faz, ou tem casos que ele diz não aqui, mesmo assim você faz, considera como de alto risco. Se ela é de alto risco, você faz o detalhamento, você pode gerar um relatório de impacto, e caso o teste de balanceamento seja necessário, ele também informa aqui. Então, respondendo aí a pergunta da Priscila, né, sobre o preenchimento é feito desta maneira. Nota o seguinte, o Roupa é diferente do RIPD. Vou dar um exemplo aqui, tá, Priscila? Quando você faz o Roupa, quando você faz o RIPD, você preenche o ciclo de vida. Ele aparece no RIPD, conforme a determinação da ANPD. Então, aqui tem o preenchimento. Este preenchimento aqui pode ser feito por inteligência artificial. Você pode apertar um botão, a inteligência artificial pega os dados que já existem e preenche isso aqui. Imagina passar para o ponto focal, preenche aqui a coleta e tudo mais. Outra coisa é o preenchimento dos princípios. Também podem ser feitos por inteligência artificial. Esse aqui não está preenchido, mas a gente tem um recurso que a gente preenche todos esses elementos rapidinho, o que é uma coisa que realmente costuma demorar. Então, concluindo aqui a sua resposta, depois que a gente pega todos os elementos respondidos, né, só dessa parte de análise, tá? Da parte de análise e hipótese legal,
porque é o que é necessário para preenchimento do roupa, diferente do RGPD, a gente vai gerar aqui o roupa automaticamente. Não sei se ele saiu aqui. Desculpa, é que eu abro um monte de aba aqui e acaba aqui dentro. Então, ele vai sair aqui, ó, saiu o roupa. Ele sai em PDF, ele está prontinho aqui, ó, com toda a descrição, todas as respostas. Isso é o roupa conforme as regras da ANPD, tá? Então, a gente está à disposição. Inclusive, qualquer um de vocês que quiser uma apresentação, um detalhe, marcar uma reunião, a gente está à disposição de vocês. PDF e RTF, né, Fernando? De repente você pode querer editar alguma coisa. Ele também gera IRTF, né, para poder gerar a saída a leitura no Word. Tá? Bom, a pergunta da Marcela, se o workflow da módulo faz a gestão de incidentes das fases e processos de fiscalização da NPD, sim, tá? Eu vou até mostrar rapidamente aqui, que a gente está no nosso limite. Ele faz esse modelo e ele segue realmente a sequência, ou seja, o nosso princípio para você criar um incidente, inclusive que esse incidente aqui, ele é um incidente que quando você recebe a informação, a gente chama ele de ocorrência, tá? A gente não chama de incidente ainda, a gente chama de ocorrência. Por quê? Porque não sabe se é incidente. Aí você classifica se é incidente ou se não é, se trata dado pessoal, se não trata, se é de alto risco, se não é de alto risco. Então, a resposta é sim, ele segue. Aí você falou aqui, ó, Marcela, temos incidentes reportados em questão de fiscalização que entraram na NPD e foram encaminhados para o nosso tratamento. Legal, isso é o contrário, ou seja, ele já entrou como uma denúncia na NPD e aí, uma vez que isso ocorreu, vocês estão tratando. Então, também a gente coloca. A NPD só usa o SEI, mas é importante cada andamento da fiscalização. A pergunta é o seguinte, nós estamos buscando, junto com a NPD, uma autorização para a gente integrar o SEI de forma legal. Tá? É possível fazer via crawler e tudo mais, mas eu acho que isso aí não é uma maneira legal de fazer. Ou seja, a NPD, a gente já sugeriu algumas vezes, ela deveria fornecer algumas APIs, né? Então, acho que esse é o ponto. Ok? Bom, então, essencialmente é isso. Valeu, Priscila, pelo show de bola. Então, essencialmente é isso, pessoal. A gente está à disposição de vocês. Podem marcar a apresentação, fala comigo, fala com qualquer pessoa da módulo. A gente está à disposição de todos vocês e, mais uma vez, obrigado pela presença e contem conosco. Tá? Esse tipo de apresentação com detalhe, mostrando mais o software, que vocês acharem que é necessário, faz parte aí da nossa forma de atender os nossos clientes. Então é isso, Lira, pode concluir. Ok, pessoal, Obrigado muito boa tarde. Bom apetite a todos na hora do almoço aqui. E, mais uma vez, não é um projeto que tem início, meio e fim, é um processo contínuo. E, com certeza, a NPD tem sempre lá uma programação plurianual do que vem pela frente. Certamente, eles planejaram lá o que vem pela frente em termos de resolução, de instrução normativa, de orientação que a gente agora tem que ficar observando, nós como responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, observando e traduzindo nas nossas atividades, né? Então, até a próxima, a gente está à disposição para, de repente, fazer alguma coisa mais intimista, se vocês acharem necessário. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.